Olá, gente, bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós vamos falar um pouco hoje aqui sobre que, um assunto que muitos gostam, né, de trabalhar. E, é claro, nós vamos trazer esse tema, que inclusive é um dos temas aqui preferidos, né, que eu gosto mais de trabalhar aqui nesse nosso canal. Peço a você que não é inscrito que se inscreva aí, que compartilhe também os nossos vídeos, tá bom? Para que mais pessoas venham ter conhecimento desse material, tá? Desses assuntos. Então, o tema do vídeo hoje é: podemos confiar nos evangelhos? Então, é um estudo que eu fiz aqui, na verdade, foi um pequeno resumo que eu fiz de um livro, de um capítulo de um livro que eu estou lendo ele, dentro dessa perspectiva aqui, tá? Dentro desse assunto aqui, sobre a história dos evangelhos, por que que eles foram escritos, como, onde, toda aquela questão aí que é muito importante aí para o pregador, ou para você que não prega, né, você que é cristão, mas que gosta de conhecer a história do texto, tá bom? Então, nós vamos partir aqui, é claro, para esse conteúdo. Então, o texto começa falando o seguinte: não é surpresa que textos cristãos constituem nossa principal fonte de informação sobre as origens do cristianismo. Os cristãos eram os mais entusiasmados pela fé cristã, né? E naturalmente foram os que mais escreveram sobre ela. Então, olha só, o texto aqui já começa falando que, é claro, as fontes cristãs são exatamente as fontes cristãs de hoje, dos estudos sobre a origem do texto, dos evangelhos e tal, né, como é o foco aqui desse vídeo. As fontes principais, é claro, vão, é claro, sempre ser escritos cristãos que lá nos primeiros séculos do cristianismo vieram e copiaram, né, alguma coisa sobre os evangelhos ou os próprios evangelhos, tá bom? Então, os 4 evangelhos foram escritos, é claro, por defensores da crença em Jesus como o libertador prometido. Esses escritos não eram imparciais, mas visam a promoção da fé em Jesus Cristo. Aqui do lado a gente tem uma imagem aqui de um manuscrito, escrito em grego antigo, né? E apenas para poder ilustrar mais ou menos como que eram escritos aí, é claro, os primeiros documentos. Então a gente vai falar aqui, ó. O que dizem as fontes não cristãs? Porque é, é fato, né, que já que os cristãos são a principal fonte de busca, né, de referência para nós cristãos de hoje e estudiosos de hoje do texto sagrado, mas é importante saber também que pessoas não cristãs e que eram pessoas importantes, tipo assim, historiadores, políticos e tal, também falaram, eles também escreveram alguma coisa sobre Cristo e sobre os evangelhos. E isso é muito bom, inclusive, para o defensor dos evangelhos hoje, né? Ou seja, aquele que defende que eles são autênticos, que Cristo realmente existiu. Então, fontes importantes também que podem ser buscadas para esse debate são exatamente aquelas fontes antigas não cristãs, tá bom? Então vamos ver aqui mais ou menos, claro, isso aqui é um resumo, né? Mas o que que essas fontes falaram? Então vamos lá. No caso, algumas fontes, no entanto, não podem ser acusadas de parcialidades em favor do cristianismo. Olha só. Dentre elas se encontram os escritos dos autores não cristãos que escreveram durante os primeiros 90 anos do cristianismo e deixaram registros que podem ser investigados. E iniciaremos analisando 3 escritos, que são de Cornélio Tácito, Plínio, o Jovem e Flávio Josefo. Então, esses 3 escritores aqui, claro, houve mais, né? Mas esses 3 aqui talvez sejam os mais famosos aí dessa época aí, dentro ali ainda do primeiro século. Cada um deles tinha uma motivação específica para escrever suas obras, mas não era objetivo de nenhum dos 3 promover o cristianismo. Ou seja, os 3, quando eles escreveram, é claro, com outro olhar, com outro viés, né, que não era cristão. Na verdade, eles aqui escreveram contra os cristãos ou escrevendo alguma história dos cristãos
com o olhar, é claro, do outro lado. Ou seja, muitas vezes, ou quase todos eles, estavam do lado dos imperadores que perseguiam, é claro, os cristãos nos primeiros anos do cristianismo, ou no primeiro século, nos primeiros séculos. No caso, Tácito, né, vamos ver aqui, ó, Tácito viveu de 56 a 117 depois de Cristo. Foi um senador, olha só, foi um senador e historiador romano nomeado cônsul para o Nundínio de novembro de dezembro de 96. Ou seja, Nundínio é o período, né, em que ele esteve ali como cônsul. Então, o texto está trazendo aqui exatamente, ou seja, está mostrando a sua importância como um político romano. Não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa importante. Tácito, sem dúvida, era tendencioso. Olha só, ele narra eventos históricos com o objetivo de promover instrução moral, elogiando indivíduos a quem aprovava e, é claro, condenando aqueles a quem não gostava. Então, olha só, você entender aí como era que era o estilo dele aqui, né? Ó. Tácito se mostrou capaz de descrever com exatidão lugares remotos que nunca houvera visitado. Por quê? Porque ele tinha informações, ele tinha fontes, é, é, como é que eu posso dizer? Ele tinha fontes que eram dignas de crédito, né? Para poder falar de, olha só, muitas vezes de lugares em que ele nunca tinha ido e ele detalhava esses lugares com precisão, ele dava detalhes e tal. Só para você ver como era o trabalho de Tácito. O texto continua aqui, então. É bem provável que tenha tido acesso a boas fontes para detalhar eventos ocorridos mais de 4 décadas antes de seu nascimento. Sendo assim, temos poucas razões para duvidar da veracidade de seus relatos sobre os primeiros cristãos em seus anais, né, que são os escritos dele. Então vamos ver aqui o que foi que ele escreveu, mais ou menos, isso aqui é um resumo, gente, então vamos lá. Sobre o incêndio que varreu a cidade de Roma em julho de 64 depois de Cristo. Então ele escreveu sobre isso, né? Sobre esse evento que foi muito importante, inclusive, para a história cristã. Ele revelou a opinião popular de que o louco imperador Nero havia iniciado o incêndio e colocado a culpa sobre os cristãos, sobre os cristãos residentes da cidade. Inclusive, eu estou lendo aqui um outro livro que ele vai trazer, ele é mais ou menos, ele traz mais ou menos essa pegada, né? Que é esse livro aqui, ó. Ele vai falar, inclusive, dessas mesmas fontes aqui, com mais detalhes, porque aqui nesse livro, inclusive, ele vai trazer o texto em grego, ou em latim, no caso, né? E a tradução também em português. Então é muito bom também como fonte de pesquisa. E, claro, depois eu vou fazer um vídeo também sobre esse outro livro que eu mostrei, mas só para ver, né, para confirmar o que esse autor desse outro livro aqui, né, que nós vamos mostrar no final do vídeo, né, o que foi que ele escreveu aqui. Então, olha só, ele comenta sobre essa questão de Nero, né? Ele vai trazer essa informação de que muitos, no caso, entendiam que Nero tinha provocado esse incêndio e tinha culpado os cristãos. Ele continua aqui, ó, Tácito tinha livre acesso aos registros oficiais da capital romana. Então, mais uma condição, né, interessante para que a gente possa, no caso confiar e acreditar nos relatos históricos de Tácito. E teria conhecido muitos adultos que se lembravam desse episódio, ou seja, do incêndio. Então ele teve contato tanto documentais quanto pessoais com pessoas que viram os eventos, ou seja, ele tinha ali provas, né, digamos, oculares, né, pessoas que viram, testemunhas oculares, que viram e testemunharam esse episódio aí. Ele continua, né? Portanto, para acabar com o boato e limpar o seu nome, Nero culpou e puniu com crueldade requintada uma classe de homens detestados por seus vícios e designados cristãos pela multidão. Veja só como ele vai chamar os cristãos, né? Ele até erra aqui, por quê? Porque ele não era um cristão, então era como ele conhecia, então ele escreveu mais ou menos de uma forma como ele entendia, né? Cristos, de quem se
origina o nome foi sentenciado e executado durante o reinado de Tibério, por determinação do procurador Pôncio Pilatos. E a perniciosa superstição foi contida por um breve momento. Então, ele vai chamar, inclusive, o cristianismo aqui de superstição, para você ver, né? Então, aqui do lado a gente tem uma imagem que vai retratar aí o incêndio de Roma. Mas nós vamos falar também sobre Plínio Jovem, que é uma outra situação aqui. Ó. Caio Plínio Cecílio II nasceu em 61 ou 62, pode ter sido na Bitínia, não se sabe, né? Há uma dúvida sobre isso, né? E morreu após o ano 111 depois de Cristo. Também conhecido como Plínio Jovem, o moço ou o novo, foi orador de Trajano, ou seja, mais ou menos ali no ano 100, né? Ele também foi jurista, político e governador imperial na Bitínia, entre 111 e 112. Então, para você ver aí que Plínio, ele também não era uma pessoa qualquer, ele tinha uma certa importância dentro do Império Romano. Então, as cartas de Plínio a Trajano são o primeiro documento não neotestamentário sobre o cristianismo. São as epístolas 96, escrita por Plínio o Jovem, e a 97, escrita pelo imperador Trajano, que expõe o combate em torno do tema dos cristãos. Vamos ver a carta de Plínio a Trajano, então. Os cristãos têm como hábito, olha só o que é que ele vai trazer aqui, ó. Tem como hábito reunir-se em um dia fixo, antes do nascer do sol, e dirigir palavras a Cristo, como se este fosse um Deus. Veja que ele coloca Deus com D minúsculo, né? Porque é no olhar de Plínio, que não era cristão. Eles mesmos fazem um juramento de não cometer qualquer crime, nem cometer roubo ou saque ou adultério, nem quebrar sua palavra e nem negar um depósito quando exigido. Após fazerem isto, despedem-se e se encontram novamente para a refeição. Pode estar falando da ceia aqui, né? Aí ele continua aqui. Achei, pois, necessário usar de tortura para extrair informações verídicas de duas escravas chamadas diaconisas, mas nada descobri a não ser uma superstição detestável e exagerada. Então, Plínio ele escreve isso daqui na Epístola 96 e ele vai dar informações aqui ó, importantíssimas de como é que era o culto cristão, mais ou menos. Inclusive, ele cita até a ceia e o horário em que ele se reuniu. Aí ele vai falar sobre a crença também desses cristãos. Ele vai dizer que alguns estudiosos que alegam que a crença cristã surgiu através de uma evolução defendem que somente após um longo período, algumas das doutrinas essenciais surgiram. Porém, podemos ver nas cartas de Plínio menção ao sacrifício para a expiação dos pecados e que a ressurreição de Cristo já estava presente em muitas fontes não cristãs ainda no primeiro século. Então, quando ele vai falar ali da ceia, né, é disso que ele está falando. Claro que o livro que eu li, né, né, de onde eu tirei esse slide, ele tem muito mais conteúdo, né, nesse primeiro capítulo. Aqui é só apenas algumas partes que eu consegui pegar. E agora, Flávio José, que é um dos mais famosos, é uma das mais famosas fontes não cristãs. Flávio Joséfo, ou apenas Joséfo, também conhecido por seu nome hebraico Yosef ben Matitiarro, e após se tornar um cidadão romano como Tito Flávio José, foi um historiador e apologista judaico-romano, descendente de uma linhagem de importantes sacerdotes e reis. Ó, que informação interessante, né? Que registrou in loco, ou seja, ele estava lá, né? A destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo pelas tropas do imperador romano Vespasiano, comandadas por seu filho Tito, futuro imperador. As obras de José fornecem um importante panorama do judaísmo no século I. Inclusive tem um livro aí, né? Eu não tenho ele ainda, mas eu tenho que pegar, rapaz, esse livro, porque esse livro ele é um livro de história dos hebreus, né? Eu acho que é esse livro dele, e contém muitas informações interessantes aí, tá? Então ele, no caso aqui, vai citar Jesus em Antiguidades Judaicas, sua obra mais importante nesse tema, além de citar João Batista. Então, olha só, ele cita
Ele cita Jesus e ele cita João Batista, inclusive, né? Na citação ao lado, Joséfo faz menção de Tiago, irmão de Jesus, que foi morto pelo sumo sacerdote Ananos em 62 depois de Cristo. Joséfo vai atestar várias outras informações contidas nos evangelhos, nos mostrando o quão confiáveis são esses documentos sagrados. Então vamos ver aqui, ó. Ele vai falar aqui no capítulo 1, né? Eu não sei se é isso que quer dizer, né? Aqui Jesus Cristo como irmão de Tiago. Olha aí. Ele aproveitou o tempo da morte de Festo e Albino ainda não havia chegado para reunir um conselho diante do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, e alguns outros. É, ele continua aqui, no caso, acusou-os, né? Acusou-os de terem desobedecido às leis e os ordenou ao apedrejamento. Então, testemunho de Flávio Joséfo, né? No livro História dos Hebreus, no capítulo 8, no parágrafo 856, ele, é claro, essa citação foi aqui tirada de um contexto maior, tal, mas só para vocês verem que ele cita Jesus e ele cita Tiago, irmão de Jesus o Cristo, olha só. Então, são fontes muito importantes, muito interessantes aí, não cristãs, e a referência para esse vídeo é esse livro aqui, ó, da Vida Nova, né? Podemos confiar nos evangelhos? É um livro escrito para todos, né? Do cético ao crente, do leigo ao erudito, todos encontrarão argumentos poderosos para confiar nos evangelhos como relatos seguros da vida terrena de Jesus. Esse livro é de Peter Williams, e foi uma pequena resenha de um capítulo apenas, para vocês verem. Isso aqui foi apenas de um capítulo. Deixa eu ver aqui, cadê ele? Tá aqui. Eu fiz esse slide alguns meses atrás. Tá aqui o livro, né? Para vocês não acharem que eu fiz de PDF. Tá aqui o livro. E, cara, é um livro pequeno, mas é um livro muito bom, tá? Esse livro ele contém 167 páginas, mas para quem gosta desse assunto aí, é muito importante. Então, isso aí, tá? Esse é o nosso vídeo de hoje, a nossa dica de hoje aí. Esse vídeo, é claro, ele serve como dica para este livro aí. E espero que vocês tenham gostado, tá? Então, como eu falei no começo, deixa o seu like, deixa o seu gostei, deixa seus comentários também sobre o assunto. E quero saber a sua opinião. Deus abençoe a vida de vocês.